Boa noite, boa noite. Falta 2 minutinhos para as 19 horas. Antônia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Maria. Seja bem-vinda, Luzimar, Luzelma. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar de fé. Você tem uma fé inabalável, uma fé viva? Hoje nós vamos falar como construir uma fé inabalável. Fala aí para mim, o som tá legal? A imagem tá tudo bem? Você que tá aí, Rosemeire, Luzelma, tá tudo bem o som? Fala aí para mim. Como é que tá o som? Vocês estão me ouvindo bem? Neuza, sejam todos bem-vindos. Rosineide, o som. Dê um feedback aí, coloca aí nos comentários, como é que tá o som? Ana. Tá bem o som? Beleza, então. Então, meus amados irmãos, já 20 horas em ponto. Nós vamos começar a nossa live de hoje. Hoje eu tô assim muito animada, com o coração assim cheio, transbordando. Eu quero passar aqui um transbordo do Espírito Santo para vocês. Aquilo que o Senhor falou no meu coração, que eu me preparei, que eu estudei, que eu me aprofundei na palavra de Deus e também cientificamente. Você sabia que a fé ela é estudada cientificamente pela neurociência? Então, nós vamos estar aqui aprendendo como ter uma fé inabalável, uma fé viva. E eu vou trazer aqui dos exemplos de Nossa Senhora, exemplos de pessoas, homens e mulheres da Bíblia que tiveram essa fé viva e inabalável. Eu fiz uma pesquisa nos stories e muitas pessoas disseram que estavam com a fé abalada, né? E outra pesquisa, eu coloquei várias virtudes de Nossa Senhora e perguntei aquela virtude que você gostaria de ter. Foi colocada a fé viva, fé inabalável. Então, nós precisamos realmente de fé. A palavra de Deus nos diz que aquele que não tem fé não agrada a Deus. Amém? Então, prepara papel e caneta aí, prepara a tua Bíblia, porque nós vamos ter aqui muitas moções do Espírito Santo para que nós sejamos homens e mulheres de fé, uma fé viva, não uma fé morta, tá? A palavra que nós vamos meditar está em Tiago 2, 14 e 26. Você já vai preparando aí, pega a tua Bíblia para que você possa acompanhar essa palavra, porque é ela que vai nortear todo aqui o que nós vamos estar conversando, tá bom? Então sejam bem-vindos todos vocês. Aperta aí o like, os coraçãozinhos, compartilha com as pessoas que você ama, para que eles possam vir. Chama os seus amigos e coloca aí nos comentários, tá bom? Vocês vão colocar nos comentários assim, eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma enquete que é ao vivo com vocês. Como está a sua fé? A sua fé está firme? A sua fé está mais ou menos, ou a sua fé está abalada? Coloca aí para me saber como que vocês estão, tá bom? Então assim, vamos começar, né? Vamos começar com o conteúdo. Vamos pedir a presença do Espírito Santo de Deus, que ele possa derramar bênção sobre nós, porque nós nada podemos fazer sem Deus. Deus é o nosso pilar, o nosso primeiro, o nosso pilar, a nossa fortaleza. Depois vem tudo. Deus é a nossa força, é o nosso amparo, é o nosso alicerce. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que colocar Deus à frente, que ele vai abrindo os caminhos. Vamos pedir ao Espírito Santo que derrame sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre todos que vão estar aqui comigo ao vivo,
os que vão ver posteriormente essa live, porque ela vai ficar gravada aqui no meu perfil, pedindo ao Espírito Santo que ele derrame força, fé, coragem, unção, que ele derrame entendimento, docilidade ao seu espírito, para que nós possamos entender aquilo que ele quer falar conosco hoje. Porque o Espírito Santo, ele quer fortalecer a nossa fé. Nós tenhamos uma fé inabalável, uma fé viva, a exemplo de Nossa Senhora, Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, e muitos outros personagens, pessoas da Bíblia que nós vamos estar falando hoje. Amém? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus amados, para começar, eu quero que você responda aí a minha pergunta. Eu não vi nenhum comentário ainda. Como está a sua fé? Você está com a fé firme? Você está com a fé mais ou menos? Ou você está com a fé abalada? Coloca aí para mim, nos comentários. Eu quero escutar vocês, eu quero saber como que vocês estão, tá bom? Para começar, eu quero me apresentar. Vocês, obviamente, me conhecem, né? Porque vocês me acompanham, vocês estão aqui no meu perfil. Mas muitas outras pessoas virão que não me conhecem. Então, vou me apresentar. Meu nome é Beatriz Silveira. Eu sou ministra da palavra aqui na minha. Estou também pregadora da Renovação Carismática de Camusim também. Amém? Então, e aqui nos meus perfis, eu levo sempre a palavra de Deus e a minha missão é levar Nossa Senhora aos corações dos filhos de Jesus, para que nós possamos nos fortalecer através das suas virtudes, dos seus exemplos, está hoje no Espírito, para que nós possamos praticar, amém? Então todos vocês sejam bem-vindos, que nosso Senhor Jesus Cristo possa derramar graças sobre nós, a nossa vida, nossos familiares, para que nós possamos nos fortalecer, ser homens e mulheres virtuosos. Então, meus amados, quem de nós não já tivemos fracos na fé, não é verdade? Nós passamos por tribulações, por desafios, dificuldades, doenças, e nós, em algum momento da vida, nós fraquejamos. Quem de você que está aí comigo já foi, já teve fraco na fé? Já duvidou até das graças de Deus, que poderia ser abençoado com as graças de Deus? Todos nós. Então, a fé ela é importantíssima para que nós possamos nos fortalecer e sermos homens e mulheres de fé, né? Deus nos fala que sem fé nós não o agradamos, tá bom? Mas nós vamos ver também, que é o que vai nortear a nossa partilha hoje, é que a fé sem obra, ela é morta. E quem falou isso para você não sou eu, não. É Tiago. Prepare aí a sua Bíblia, pegue sua Bíblia que nós vamos ler a Bíblia para que a gente possa entender o que São Tiago quis falar. Tiago 2, do 14 até o 26. A fé sem obra é morta. Né? Porque não basta, viu, amado? Minha amada, eu ter fé, só fé. A fé, ela precisa ter ações. Para que eu possa conseguir aquilo que eu quero, que eu levo a Deus, minhas necessidades, as graças que eu quero, ou alguma coisa na minha vida, porque a fé também, ela não está ligada só à fé a Deus, mas ela está ligada à fé, aquilo que eu também desejo, a mim mesma. Né? Eu preciso confiar em Deus, primeiramente, também confiar em mim, para que eu possa realizar, ser uma mulher, um homem realizador. Então, a fé está ligada primeiramente a Deus, mas eu preciso também praticar essa fé, ter atitudes, ações para que essa fé ela possa trazer as bênçãos, as graças, abrir o céu,
para as nossas conquistas. Amém? Então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso conteúdo. Pegue aí a sua Bíblia, certo? Pegue aí a sua Bíblia. Nós vamos estar lendo aqui Tiago 2, capítulo 2, versículo do 14 ao versículo 14 ao 26. Então, vamos conversar, vamos entender o que é fé. Você sabe o que é fé? Coloca aí nos comentários. O que é fé para você? Miranda, que está comigo, seja bem-vinda, Miranda. O que é fé para você, Miranda? O que é fé? Então, fé, o conceito de fé, o conceito bíblico de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa citação está lá em Hebreus 11:1. A fé é algo que eu espero ainda. Eu não tenho. Eu espero. E a convicção de fatos que ainda eu vou conseguir. Eu não estou vendo, mas eu vou conseguir pela fé. Então a Bíblia nos mostra que a fé é confiar completamente em Deus, mesmo quando não vemos o caminho. A fé é isso. Porque quando a gente busca algo e buscamos a fé, quando nós conseguimos, nós não precisamos mais de fé, porque nós já conseguimos, nós já pegamos, né? Nós já conseguimos ver aquilo ali que nós queríamos, ou um milagre, ou uma graça, ou alguma coisa na sua vida pessoal, profissional, financeira. Quando você consegue, você luta por aquilo ali pela fé, você não precisa mais ter fé sobre aquilo ali, porque você já conseguiu. Então a fé é isso. A fé, nós precisamos ter o nosso pensamento em Deus e acreditar que aquilo ali eu vou conseguir. Que aquela graça Deus, ele vai me dar. A fé é isso. Então, uma fé viva não é apenas acreditar em Deus, mas viver com confiança que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Ela é ativa, enraizada na palavra e manifesta nossas ações diárias. Olha aí. A fé, ela tem que ser uma fé viva. Ela tem que ser uma fé ativa. Não posso abrir minha boca e dizer, eu tenho fé. Mas o que é que você está fazendo para que você consiga isso que você quer, que você está pedindo a Deus? Como é que estão os seus pensamentos com relação a isso? Como é que estão os seus sentimentos com relação a isso? Como é que estão os seus comportamentos, suas ações? Porque ter fé, meu amado irmão, não é apenas orar. O orar é uma das ações da fé. É o que abre as portas, é o que me leva a me conectar com Deus e colocar aquilo que eu quero no coração de Deus. Mas não é apenas a oração que eu preciso fazer para ter fé e conseguir aquilo que eu quero. É isso que nós vamos estar vendo agora em Tiago 2. O conceito da fé no Catecismo da Igreja Católica. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo que Ele nos revelou. Está lá no Catecismo 1814. A fé é uma resposta livre a um chamado amoroso de Deus e uma virtude que precisa ser alimentada diariamente com oração, palavras e sacramentos. Certo? Então a fé, ela é uma graça, mas também ela é uma virtude. Antes de entrar na palavra, eu quero colocar aqui para você o conceito do que é o dom de Deus, uma graça de Deus, e o que é a virtude, para que a gente possa entender. Às vezes, a gente não entende bem os conceitos e a gente mistura as coisas.
A gente não tem clareza do que realmente é. Lá em Abacuque 2:4, o Senhor nos fala assim: mas o justo viverá pela fé. O justo, aquele que acredita em Deus, ele viverá pela fé. E Jesus, lá em Lucas 18, 8 e 17, você pode estar lendo depois dessa passagem, Jesus ele nos faz uma pergunta. Será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Será? Porque hoje em dia, meus amados irmãos, as coisas elas estão indo para um determinado campo e você acredita, a sua verdade não é mais a verdade universal de Cristo, é a sua verdade. Então, a nossa fé ela tem que estar ligada ao nosso Criador, ao nosso Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então, essa fé é a fé verdadeira, é a fé inabalável, que está fincada na rocha de Jesus Cristo. Né? E muitas pessoas, elas não têm uma fé em Deus. Né? A fé delas, elas acreditam só nela mesma. Então, temos que ter essa junção. Primeiro acreditar em Deus e depois acreditar em você. Porque Deus, ele não vai fazer tudo sozinho, ele precisa de você. E para que você realize, para que você entre em ação, você precisa acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, ficar esperando só por Deus, não vai acontecer. Sinto muito lhe dizer, não vai acontecer. Então, lá em Tiago 2:14, vou ler aqui para vocês, para a gente poder entrar aqui nessa questão do que Tiago quer falar conosco. E é o norte aqui para a nossa conversa. E Tiago 2,14 diz assim, no meu título, que é a tradução da Ave Maria, a fé sem obras. De que aproveitaria, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não vier obras? Olha aí o que ele pergunta. De que adiantaria, né? Só minha fé sem obras. Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, que de lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Lá no versículo 22. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril, ou seja, morta? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Ele nos faz uma pergunta. Né? Abraão, ele não foi justificado só pela fé, ele foi justificado pela obra. Deus pediu algo a Abraão e ele entregou a Deus. Ele fez a parte dele. Ele foi obediente. Então, Abraão ele teve uma ação, ele não ficou só na fé. Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi dado em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ele nos dá aqui o exemplo. Abraão ele foi justificado pela fé que ele teve quando Deus fez a promessa para ele, mas ele foi justificado também pela fé. Então, o que São Tiago está querendo falar aqui conosco? Que a fé e a obra, elas se completam. Para que Deus possa agir na vida da gente, nós precisamos ter fé, mas nós precisamos agir. Porque se nós tivermos só fé e ficar só orando, que a oração é uma ação da fé, mas não basta só orar, ficarmos só esperando que Deus faça tudo, não vai acontecer.
Assim como Abraão, como exemplo aqui da Bíblia, nos traz que ele fez a parte dele, nós precisamos fazer a nossa parte. Acreditar, ter fé e agir. Agir, ação. A fé, ela quer e precisa de uma ação nossa. Nós temos que fazer a nossa parte. Continuando aqui. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. A palavra de Deus hoje aqui nos traz o exemplo de Abraão. Ele teve que agir a partir da fé dele. Nós temos o maior exemplo, meus amados irmãos, de uma fé viva. O maior exemplo para nós, católicos, é o exemplo de Maria. A fé de Maria era uma fé viva, era uma fé inabalável. Quando o anjo anunciou a Maria que ela iria ser, que ela foi a escolhida de Deus para gerar o Salvador, uma menina, 14, 15 anos, ela foi escolhida e ela teve que dar o sim dela. Ela acreditou em Deus. E ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a tua palavra. Então, Maria, ela teve que ter uma ação, ela teve que acreditar. E ela teve que caminhar em direção dessa missão que Deus deu para ela. Maria, ela não apenas teve fé que Deus iria fazer e ficou lá deitada esperando que Deus fizesse tudo. Não. A fé, ela nos impulsiona a agir. Então é isso aqui que São Tiago nos fala, que a fé sem obra é morta, porque nós precisamos agir em direção da nossa missão dada por Deus. Agir em direção daquilo que você está almejando. Se você quer conseguir algo, está precisando de algo, você tem que agir em direção àquela fé. Os teus comportamentos, pensamentos e sentimentos, eles têm que estar alinhados à vontade de Deus para você conseguir realizar os teus sonhos, os teus objetivos, a tua missão, o teu propósito, o teu milagre, eu não sei. Amém? Então, Maria, ela precisou agir para que a promessa de Deus se realizasse. A fé é um dom de Deus e, ao mesmo tempo, uma virtude. Devemos pedir a Jesus, como fizeram os apóstolos, para aumentar a nossa fé. Nós precisamos, porque nós somos fracos na fé. Né? E Jesus até nos fala: se tiverdes fé do tamanho de um grão de uma mostarda, tu dirás que essa árvore saia de um lado e vá para o outro. Né? E ele questiona Pedro, quando Pedro temeu, teve medo, duvidou, queria afundar, e ele diz: ô homem fraco na fé. Então nós somos assim como Pedro. Né? Somos fracos, por isso que nós precisamos pedir: Senhor, aumenta a nossa fé. Então, ter fé não é bastante, não é o bastante, não é só preciso ter fé. É preciso ser coerente e viver de acordo com o que eu se crê. É preciso eu ser coerente. Como é que eu sou coerente de acordo com aquilo que eu estou crendo? Através dos meus comportamentos, através das minhas ações concretas. Mas, meus amados, o que é que gera o nosso comportamento? O que é que gera os nossos comportamentos? Os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles geram os nossos sentimentos, as nossas emoções.
E as nossas emoções, elas geram os nossos comportamentos, nossas ações, nossas decisões e os nossos resultados. Então, tudo começa aqui na nossa mente, na nossa cabeça. Então, as ações que São Tiago fala que são as obras, são essas. Ações através de pensamentos, ações através da nossa fala, dos nossos sentimentos e dos nossos comportamentos. Muitas vezes eu busco algo, conquistar algo e eu não consigo, por quê? Porque eu digo, eu quero aquilo, eu até oro, eu levo a minha oração para o Senhor, mas eu tenho um pensamento negativo. Os meus pensamentos estão negativos. As minhas emoções, os meus sentimentos, são sentimentos de vitimismo, são sentimentos de não merecimento, são sentimentos de, eu não posso, eu não consigo. Muitas vezes a gente diz até assim, nada dá certo para mim. Olha que pensamento negativo, palavras malditas que muitas vezes nós dizemos. Eu rezo tanto e nada acontece. Quantos de nós falamos isso? Então, quando eu estou almejando alguma coisa, quando eu estou querendo um milagre, uma graça, os meus pensamentos, eles têm que ser pensamentos positivos, para que me impulsione a realização. Eu não posso esperar só Deus, não. Deus vai fazer a parte dele. Mas eu preciso fazer a minha também. Através dos meus pensamentos, através dos meus sentimentos, alinhar os meus sentimentos, tirar os sentimentos negativos, tirar o rancor, o ódio, a mágoa do coração, aquilo que me aprisiona, as más palavras, palavras de maldição que muitas vezes a gente joga mesmo na nossa vida, né? E os comportamentos. Muitos de nós dizemos que temos fé, que somos cristãos, mas ainda agimos como pagãos. Mas ainda agimos como ímpios e não como justos. Desobedientes, cabeças duras. Então, o meu comportamento, eles têm que estar alinhado àquilo que eu acredito, à minha fé. Então, a fé e as minhas obras, elas se completam para que haja a graça de Deus. Amém? Entendido isso? Então, nós vimos aqui que nós, homens, nascemos com um dom de Deus. São três virtudes. Que todo homem, ele tem essas virtudes. Não é privilégio de nenhum. Que é a fé, a esperança e a caridade, que é o amor. Mas nós vamos hoje falar só da fé. Outras lives nós vamos falar das outras virtudes. Então, essas virtudes, elas são consideradas teologais, porque tem Deus como objetivo e são infundidas, ou seja, Deus colocou em nós gratuitamente, é graça de Deus. No entanto, é importante notar que essas virtudes não são dons no sentido estrito, mas sim virtudes que são desenvolvidas em nós pela graça de Deus. Ou seja, não é privilégio de nenhum homem ter a fé, a esperança e a caridade, que são as três virtudes teologais que todos nós temos infundidas em nós. Mas, qual é o conceito do dom? Né? É um dom. Né? A fé é um dom. O dom de Deus é um benefício, um presente. É concedido por Deus, nós já entendemos isso. Né? Agora, a virtude. O que é a virtude? A fé é uma virtude e é um dom. A virtude são qualidades morais e espirituais que as pessoas desenvolvem ao longo da vida por meio da prática. Olha aí. O dom, eu já nasci com ele. Mas a virtude, eu tenho o quê? Que trabalhar ela, que praticar. É tipo assim, como eu tenho... para eu ter uma habilidade, né? Para que eu tenha uma habilidade, eu preciso praticar aquela habilidade. Então, a virtude é assim. Para que aquela virtude ela se sobressaia na minha vida,
para que essa fé seja inabalável, seja uma fé vida, eu tenho que praticar. As virtudes de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, não são apenas para a gente admirar. Ai, que linda a virtude do amor. Ai, que linda a virtude de Nossa Senhora, da fé inabalável, da esperança. Não! As virtudes, elas são para praticar, e são através das virtudes que nos santificamos, que entendemos na prática o que Deus quer de nós, e nós, praticando, nós vamos ser homens e mulheres virtuosos. A virtude requer prática. Eu tenho que praticar, eu tenho que agir em direção daquele meu objetivo. No caso aqui, nós estamos falando da virtude da fé. A fé é um dom infundido, ou seja, infuso em nós, mas também é uma virtude que precisa ser praticada, eu já falei. Ou seja, eu preciso agir para que essa fé seja eficaz. Entendido isso aí? A diferença do dom e a diferença da virtude? A virtude eu tenho que praticar, eu tenho que fazer minha parte. Ficar só esperando por Deus sentado no sofá que não vai acontecer, não. A fé sem obra é morta. A misericórdia de Deus, ela se concretiza por meio das obras. Olha aí. A misericórdia de Deus, as graças de Deus na minha vida, na sua vida, elas se concretizam, se realizam a partir das nossas obras, das virtudes. Existem os milagres, né? Existem os milagres de Deus. Ele dá para quem ele quer. Ele dá para quem ele quer. Mas, para que nós possamos ter virtudes, e para que nós possamos ter esse alinhamento com Deus, esse contato direto com Deus, nós precisamos praticar as virtudes. As virtudes, elas nos nos santificar. As virtudes vão nos levar ao entender o propósito de Deus para as nossas vidas. O que Deus quer de mim? Para que eu nasci? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Assim como Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela entendeu a missão dela, ela abraçou a missão dela porque ela foi dócil ao Espírito Santo. Ela acreditou e ela agiu. Ela fez a parte dela. E Deus concretizou a sua obra nela. E assim ele faz em todos nós. Em todos nós. Não é privilégio de Nossa Senhora, como foi lido aqui, de Abraão, dos santos, as virtudes. Nós temos as virtudes e nós temos que praticar para que essas virtudes elas se sobressaiam na nossa vida. Entendido isso, podemos prosseguir? Então, existem as obras, né? Como foi falado. Nós vamos entrar na parte aqui que traz a questão científica alinhado à palavra de Deus. Nós vamos entender que a oração é uma ação para que aquela minha fé ela seja inabalável. É uma das orações, é a principal, aquela que me liga a Deus, mas eu preciso ter outras ações. Então, como eu já falei, né, que os meus pensamentos, eles geram minhas emoções, que são gerados os meus sentimentos, minhas emoções, que são gerados os meus comportamentos, e a partir dos meus comportamentos vêm as minhas ações, e dessas minhas ações vêm os meus resultados. É um dependendo do outro, né? Então, os pensamentos, sentimentos, emoções e os meus comportamentos, eles são outros tipos de obra, de ação que eu devo ter, praticar, para eu ter uma fé viva e inabalável.
Meus amados, muitos de nós dizemos que temos fé, né? Muitos de nós oramos, muitos de nós temos até uma vida na igreja, só que muitos de nós temos uma oração vazia, uma oração solta ao vento, sem sentimento, sem um comportamento, um comprometimento, sem me comportar coerentemente naquilo que eu estou dizendo que acredito, que creio, naquilo que eu digo que é minha fé. Então, os meus comportamentos, eles são desalinhados. Eles são comportamentos, muitas vezes, cristãos com comportamentos de pagãos. Cristãos que se dizem cristãos e que são ímpios, que não são justos. Porque tem uma fé que só da boca para fora. Estão pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos desalinhados. Eu digo uma coisa, penso outra, faço outra, e aí nós temos as consequências nas nossas vidas. Então, para que eu possa atingir essa fé verdadeiramente, eu vou necessitar de exercício. Quando eu quero um corpo saudável, bonito, eu preciso me exercitar na academia. E para que eu tenha uma espiritualidade forte, uma espiritualidade não mais infantil, eu preciso me exercitar, eu preciso praticar, eu preciso ter obediência à palavra de Deus, eu preciso ter foco, ter disciplina. Sem foco, sem disciplina, nós não conseguimos crescer na fé. Então, aqui a neurociência, ela vai explicar para a gente como a gente pode exercitar essa fé. A neurociência, o que é a neurociência, Bia? A neurociência, ela é uma ciência que estuda o cérebro. A neurociência, ela se organiza de forma que conecta, que estuda a conexão dos nossos pensamentos. Como que a gente pensa, né? E na neurociência, ela é ligada a várias outras ciências. A neurociência, ela é ligada à psicologia, é ligada à psiquiatria. Então, a neurociência, ela é essa ciência que ela vai estar estudando o nosso cérebro. E o que é que a neurociência ela fala, né? Existe na neurociência um conceito que diz assim: a maneira como pensamos molda o nosso cérebro. Pensamentos positivos e baseados na palavra de Deus criam novos circuitos neurais na nossa mente, fortalecendo a confiança e a nossa esperança. Nosso cérebro tem a capacidade de se organizar e formar novas conexões neurais em resposta a experiências e aprendizados. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho pensamentos negativos, se eu sou uma pessoa que eu tenho sentimentos de vitimismo, sentimento de autoestima baixa, se eu exercitar isso através do que eu estou trazendo aqui para você, da neurociência que nos ensina, a ciência que estuda o nosso cérebro, nós podemos aprender, nós podemos colocar esses novos aprendizados na nossa mente, que vão gerar os nossos sentimentos, emoções, que vão gerar os nossos comportamentos, para que a gente possa ter uma fé viva e inabalável. Não só
com uma alternativa de ação, que é a oração. Mas pensando da maneira certa, sentindo da maneira certa, agindo da maneira certa e orando para que aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, aquilo que eu preciso de graça na minha vida, a minha missão, o meu propósito que eu não consigo realizar, se eu tiver essas novas conexões, eu vou ter uma fé inabalável e eu vou conseguir aquilo, porque eu vou levar a Deus através da minha oração e através do meu exercício, das obras que falou Santiago, através dos meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, meus comportamentos e minhas ações. Amém? Vocês entenderam aí onde que eu quero chegar? Muitos de nós já fazemos isso automaticamente. Nossa Senhora fez isso automaticamente. Porque Nossa Senhora, a vida dela, os pensamentos dela, os sentimentos dela, os comportamentos dela, as ações dela eram alinhadas ao propósito de Deus. Mas muito de nós não temos esse alinhamento. Nós precisamos buscar através de exercícios espirituais, através da palavra de Deus. A palavra de Deus, com a oração, com esses exercícios espirituais, vão fazer que nós tenhamos essa fé firme e inabalável. E aí nós vamos estar vencendo muitos traumas, pensamentos negativos, vamos estar vencendo sentimentos de baixa autoestima, nos exercitando. Nos exercitando. Então, continuando aqui. Quais, Beatriz, as ações que eu preciso ter para ter essa fé inabalável? Ações em pensamentos, ações em sentimentos, ações em comportamentos e ações em oração. São várias as ações, várias as obras que eu preciso para que eu vença. Muitas vezes nós não precisamos vencer o pecado, não. Muitos de nós que já estamos na igreja, nós já vencemos a primeira conversão, passamos pela primeira conversão. O que agora a gente precisa é vencer a nós mesmos, as nossas crenças, aquilo que aprisiona a nossa alma, nossos sentimentos negativos, os nossos sentimentos de rancor, de ódio, ressentimento, mágoa, falta de perdão. É isso que nós precisamos vencer, passando pela primeira conversão e crescendo, agindo e crescendo espiritualmente. É um processo, é uma caminhada, é uma jornada. E você pode se exercitar para isso. Eu estou estudando isso, porque eu preciso. Por que eu comecei a estudar isso? Porque tinha coisas na minha vida que eu não conseguia fazer e eu não entendia. Eu tenho capacidade, eu posso, mas eu não consigo fazer. Onde é que está o erro? Nos meus comportamentos, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, pensamentos. Porque nós trazemos conosco uma carga de uma vivência de dificuldades, de problemas. E nós somatizamos isso, muitas vezes, até no corpo, com doenças. E a gente vai, com o decorrer do tempo, mesmo na igreja, mesmo rezando, mesmo orando, o que tem de católicos, cristãos, que não vencem na vida. Cristãos que dizem assim, eu rezo e não consigo a minha graça. Porque os nossos comportamentos, eles estão desalinhados com aquilo que eu digo que creio. Os nossos pensamentos estão desalinhados.
Os nossos sentimentos estão desalinhados. E quem, Beatriz, vai alinhar tudo isso? O Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da oração e através da minha docilidade, obediência. Obediência. Acreditar e obedecer cegamente, como Nossa Senhora, como Abraão, como tantos outros exemplos que nós temos na Bíblia. A obediência. E para isso nós temos que ter esse entendimento, essa clareza na nossa vida. Eu busquei esse estudo porque eu queria entender, eu não conseguia entender. Eu não entendia muitas coisas que aconteciam na minha vida. E eu ainda estou no processo. Eu ainda estou no processo. Porque a conversão, ela é diária. O nosso sim para Deus, ele tem que ser todos os dias diário. O nosso sentimento de querer crescer é diário, todos os dias. Então, vamos lá. A fé com oração nos dá acesso direto ao Criador, né? Então, a minha primeira ação que vai me dar acesso ao Criador é orar, a oração. E aí existem vários tipos de orações. Eu vou colocar aqui 3 orações que são primordiais para fortalecer a nossa fé, para termos uma fé viva e inabalável. A oração pessoal, a oração de intimidade com Deus. Nós precisamos orar. Tranca a porta do teu quarto e ora com intimidade. Deus é o nosso Pai, Ele nos escuta. A segunda forma de oração, o Santo Terço, ou o Rosário. Destrói o demônio, as astúcias do demônio na nossa vida. Nos dá paz, nos dá tranquilidade, nos interioriza, nos faz silenciar o nosso coração, a nossa alma. A oração do Santo Terço. E a oração com a palavra de Deus. 3 tipos de ações que eu tenho que ter. A oração com a palavra de Deus, ela vai te direcionar. Abrir os teus olhos, os teus ouvidos, o teu coração. Para você entender qual é o tipo de comportamento que você deve ter como cristão. Como eu devo agradar a Deus. Quais são as minhas atitudes. Eu vou abrindo o coração, tendo docilidade ao Espírito Santo. Sabendo qual é o propósito de Deus na minha vida. Sem a palavra de Deus, como é que eu vou saber daquilo que Deus quer na minha vida? Qual é o caminho que eu devo trilhar? Só com aquilo que você escuta na missa não dá, meu amado irmão. Você tem que ter a palavra de Deus. Meditar, orar com essa palavra todos os dias. Para que você crie essa virtude que nós precisamos da fé viva e inabalável. Agora eu vou falar dos outros tipos de ações que nós devemos ter através dos nossos pensamentos e emoções. A neurociência, ela nos diz que nosso cérebro ele tem capacidade de se organizar e formar novas conexões. Não foi isso que nós falamos e aprendemos? Em resposta a experiências e aprendizados. A maneira como pensamos molda o nosso cérebro e os meus pensamentos, eles geram os meus sentimentos, que geram os meus comportamentos, que geram as minhas ações, que geram os meus resultados. Você não pode esquecer disso. Nós vamos colocar aqui, nós vimos a primeira ação, que é a oração. A segunda, qual é a segunda oração? A obra que eu preciso ter? Afirmações bíblicas. O que é isso, Beatriz? A palavra de Deus, ela tem afirmações de graças poderosas para a sua vida, para a minha vida.
É você pegar um versículo da palavra e você repetir aquele versículo. Você fazer exatamente aquilo que a neurociência está dizendo. Experiências e aprendizados vão gerar novas conexões na tua mente. Né? Aquele pensamento que você tem, que é um fracassado, que você não pode. Lá em Filipenses 4, por exemplo, 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Olha a diferença. Quando você pensa, eu não posso, eu não consigo, eu sou burro, tem até pessoas que dizem isso, eu sou burro, eu não consigo aprender. Olha o negativismo que está tomando conta da sua vida. E aquilo vai reverberando em todo o teu ser, nos teus sentimentos, nas tuas ações, nos teus comportamentos. Mas quando você cria novas conexões neurais na tua mente através das verdades de Deus, que é para mim e para você, você se fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai criando força, coragem. Você vai acreditando nisso. Porque além de você estar pensando, você está verbalizando. E você vai, a partir do seu pensamento, vem quem? Sentimentos. E a partir desse sentimento que você pode, tudo posso naquele que me fortalece, você vai, a partir disso, tendo comportamentos. Quando você diz, eu não posso, eu sou burro, eu sou incapaz, eu não consigo, você não sai do canto, você fica presa, amarrada. Quando você começa a dizer para você mesmo, para sua alma, eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso tudo naquele que me fortalece. Quando vier os sentimentos negativos na sua mente, você vai repetir afirmações bíblicas, abençoando a tua vida, profetizando na tua vida. Isso é uma ação para uma fé inabalável, através dos pensamentos e da palavra lida, da palavra profetizada, afirmações bíblicas. Notou aí? Se você não estiver anotando, depois você volta nesse vídeo, vai ficar gravado, e você vai anotar quais são as ações que eu preciso ter para ter uma fé firme e inabalável. A primeira oração, a segunda. Qual foi a segunda que eu ensinei? Afirmações bíblicas. A terceira, vou te ensinar a terceira. Meditação. Separar 5 minutos para refletir sobre como Deus já respondeu as suas orações no passado, como você já foi agraciado, quantas graças você já recebeu de Deus. Muitas vezes a gente foca só no negativo. Eu estou passando por uma dificuldade, eu só foco naquilo ali, mas eu não lembro de tantas graças que Deus já me deu. E se eu conseguir vencer aquela ali, eu vou conseguir vencer essa também. Então, você vai meditar, você vai trazer na tua memória as graças que você já foi abençoado. E através dos seus pensamentos vem o quê? Suas emoções. Você não vai focar só naquela desgraça ou naquele acontecimento, naquela coisa ruim que está acontecendo. Deus já me abençoou nisso, Deus já me abençoou naquilo, eu consegui realizar isso, eu consegui realizar aquilo. Então, meditar sobre as graças de Deus. E quando você meditar isso, você vai usar um recurso da tua visão, da tua memória. Você vai fechar o teu olho e vai visualizar aquilo que você está ali passando de dificuldade, como você já tivesse conseguido. Isso é fé, está lá em Hebreus. Eu não estou querendo uma graça. Eu não estou orando a Deus por uma cura. Então eu já tenho que agir, pensar, sentir como eu já tivesse recebido aquilo, é fé.
Fechar os meus olhos e me visualizar já curado se você estiver doente. Fechar meus olhos e me visualizar já com aquele emprego. Eu estou fazendo isso. Vai dar certo em nome de Jesus. Isso são ações que nós deveremos ter. Muitos já fazem isso, mesmo sem saber. Mas tem pessoas que não fazem, tem pensamentos negativos, como eu disse, tem sentimentos negativos, tem comportamentos contrários, comportamentos que é totalmente contra a sua fé, de pagão, de ímpio. Então, nós aprendemos três ações para fortalecer nossa fé e ter uma fé viva e inabalável. Primeira, oração. Segunda, afirmações bíblicas. Terceira, meditação, visualizando as graças que eu já recebi de Deus. E quarta, visualizar aquela graça que eu quero, como eu já tivesse recebido. Usar a minha fé verdadeiramente, através do meu pensamento, da minha emoção. Visualizar como eu já tivesse recebido a graça de Deus. Amém? Você está entendendo aí? Quem está entendendo, diga eu. Coloca aí nos comentários. Eu estou entendendo. A próxima ação que nós vamos estar falando é uma ação de você usar os teus sentidos, de anotar. Ter um diário de pensamentos. Nesse diário, o que você vai fazer? Sempre que você pensar numa coisa negativa, você vai, naquela coisa negativa que você pensar, você vai escrever uma coisa positiva. Por exemplo, tipo assim, eu não consigo. Aí você vai colocar, eu consigo, porque o Senhor é minha força e meu escudo. Eu estou doente, é uma realidade, você pode estar doente. Mas você vai colocar, eu tenho saúde, porque o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, Ele me cura e me liberta. São práticas espirituais isso aqui. Isso aqui é só para quem quer realmente. Porque requer disciplina, requer foco, requer obediência. E é uma escolha que você vai fazer. Você entendeu? Um diário de pensamentos. Se tiver um pensamento negativo, você vai colocar lá aquele pensamento negativo e depois você vai colocar o pensamento contrário positivo. E você pode até, depois que você colocar o pensamento positivo, até riscar o pensamento negativo, como uma atitude que você está tirando da sua mente. Tirando dos seus pensamentos. Show pensamento negativo. Quem manda na minha memória, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas ações, atitudes, é o Senhor, que é minha rocha, minha fortaleza. Tudo posso naquele que me fortalece, entendeu? Vamos para o quinto exercício ou ação. Exercício de respiração. Meu amado, esse exercício de respiração aqui, ele é tão importante. É uma técnica que é passada pelos psicólogos também, porque a neurociência, ela tem essa linha ligada à psicologia, à psiquiatria. Né? Então, principalmente você que tem síndrome do pânico, você tem que ter depressão, você tem que se exercitar com a respiração. A neurociência diz assim, ó, regulação emocional. Técnicas como a respiração profunda ajudam a reduzir a ansiedade e promove a calma, permitindo que nossa fé seja mais forte e nossas emoções. Olha aí, só através de uma respiração. Exercício de respiração.
Respire contando até 4, segure por 4 segundos e respire contando até 4. Quando respirar, repita: a minha paz está em Cristo. Você vai estar buscando na respiração a paz. Você que está atribulado, você que está com alguma dificuldade, que está sem paz, que está perturbado, tua mente. Ou você que tem síndromes, né, do pânico, tem alguns problemas emocionais, faça essa prática da respiração. Você vai respirar, quando você soltar, você vai dizer: a minha paz está em Cristo. Você respira. A minha paz está em Cristo. Você vai estar profetizando sobre a sua vida. Isso é uma ação. É uma ação de fé. É uma ação de fé. Através da sua palavra. Vai reverberar na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas emoções, sentimentos, que vão refletir nos seus comportamentos, ações, que vão refletir nos seus resultados. Isso é fé. Isso são as obras da fé. A outra prática, oração de entrega. Antes de dormir, você vai entregar a Deus todas as suas preocupações. Você vai ter uma conversa íntima com Deus. Você vai entregar a Deus, eu te entrego essa preocupação, essa dificuldade, você vai conversar com Ele. Eu sei que tu estás à frente, eu sei que tu és o meu Senhor, eu sei que tu vai me ajudar, vai me dar inteligência. Você vai falando com as tuas palavras, vai entregando a Ele. E eu te entrego, Senhor, e agora eu vou dormir, vou ter um sono reparador, um sono tranquilo, e amanhã eu vou ter capacidade de resolver. Amém? Uma oração de entrega é uma ação de fé. E com essa oração de entrega, você também pode e deve fazer a oração de gratidão. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada porque até aqui tu cuidou de mim. Eu sei que tu vai continuar cuidando de mim. Muito obrigada por esse dia. Agradeça pela sua família. Agradeça pelo pão de cada dia. Agradeça pelo quarto que você está, pela sua casa, do jeito que você tem. Seja grata ao Senhor. É uma oração que vai direto no coração de Deus. É mais uma ação. É uma obra para fortalecer tua fé. Amém? Você entendeu tudo isso que eu falei, sim ou não? E uma das características mais fortes da fé é a confiança e a obediência. Sem a confiança e sem a obediência, nós não conseguimos ter fé inabalável. Nós não conseguimos ter fé viva. Você entendeu isso? Sim ou não? Coloca aí. Tudo que eu falei aqui para você fez sentido para você? Eu falei alguma bobagem? Bobagem eu não falei, que eu tenho certeza, porque eu estou baseada na palavra de Deus e na neurociência, na ciência que estuda o nosso cérebro, nossos comportamentos. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Coloca esse vídeo aqui como teu favorito. Depois reveja esses pontos, essas ações que você precisa ter. Você pode fazer um exercício, tipo assim, você coloca no teu caderno, tira um caderno aí e coloca uma graça que você quer alcançar. Ou o teu propósito desse ano de 2025, você já fez o teu propósito para esse ano? Você já sabe qual é o teu propósito, a tua missão para esse ano de 2025? Se você ainda não fez, faça hoje. O que você quer alcançar? O que você quer mudar? O que você quer de graças, de bênção? De conhecimento, de prosperidade, nos relacionamentos, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, o que você quer? Coloca aí.
Meu objetivo para esse ano de 2005 é isso, isso, isso. E aí você vai seguir esses passos aqui todos os dias, porque são exercício. Para você criar músculo, você tem que fazer todos os dias. E você seguir uma dieta, e você dormir bem, você tomar bastante água, não é assim? Na vida de oração é a mesma coisa, na nossa vida de fé, crescimento na fé é a mesma coisa, crescimento espiritual é a mesma coisa. Eu preciso me exercitar com foco, com determinação, para que eu cresça. Faça o seu objetivo desse ano. E você vai colocar esses passos e todo dia você vai fazer esses passos para que você já obtenha a graça de Deus. Porque quando você alinha a tua oração, alinha os teus pensamentos, os teus sentimentos, alinha os teus comportamentos, as tuas ações estão focadas naquilo que você está querendo, pedindo a Deus, seus resultados serão outros. Eu estou aprendendo isso. E eu estou buscando isso, estou me exercitando. Porque eu quero algo mais, eu quero crescer na minha fé, eu não quero ficar estacionada. Eu me sinto, às vezes, estacionada na fé. Não, eu digo, não, Senhor, eu preciso crescer